As bicicletas e patinetes elétricos têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. E claro, aqui em Timbó não é muito diferente. Com uma mobilidade mais sustentável e mais prática, este é um modal que vem ganhando cada vez mais adeptos. Mas será que a gente consegue conciliar um trânsito seguro para todos? Os números por si só já demonstram um aumento na procura deste modal. Por exemplo, em 2024, teve-se um aumento de 46,8% na produção de bicicletas elétricas, um aumento de quase 50%. Estima-se também um aumento entre 13% a 21% nas vendas no ano de 2024, o que pode refletir em até 300 mil unidades trafegando pelas ruas do Brasil somente neste início do ano de 2025. Mas junto com a popularização desse meio de transporte, surgem também as dúvidas, os desafios, como é o caso da regulamentação, da segurança no trânsito e do convívio pacífico entre os condutores elétricos e os motoristas. Então a gente vê muita bicicleta, né? A bicicleta aí, vamos falar bicicleta de propulsão humana, aquela que não tem nenhum outro tipo de condução ali, a não ser a pessoa pedalar para ela andar. Então a gente tem a bicicleta, que ela tem que seguir as regras, ela não pode andar na contramão, é um veículo, só que de propulsão humana. E aí depois da bicicleta, a propulsão humana, a gente vem com a bicicleta elétrica, que ela é a bateria, ela pode atingir até 32 km por hora, ela tem que circular nas calçadas até 6 km por hora, na ciclofaixa até 20 km por hora, e ela vem com um pedal que a bateria só vai ajudar a pessoa a partir do momento que ela pedalar. Isso se chama pedal assistido. Então, essa é a bicicleta elétrica, a bateria, não aquela com motor, que muitas vezes as pessoas acabam adaptando o motor e chamando ela de bicicleta elétrica. Então, a gente tem bastante o patinete elétrico, o autopropelido, que ele é somente para a condução de uma pessoa, somente o condutor, não tem como levar um passageiro. Esse pode circular pela calçada, a 6 km por hora, mesma regra da bicicleta elétrica, e na ciclofaixa até 20 km por hora, e somente o condutor, não pode ter o passageiro. Esse é o autopropelido. Entre as principais polêmicas estão os ciclomotores, que podem atingir altas velocidades e muitas vezes circulam sem registro, capacete ou a documentação exigida por lei. Mas muitos condutores ainda desconhecem as regras. Segundo o diretor de trânsito de Timbó, ciclomotores devem ser emplacados, conduzidos por maiores de 18 anos e não podem trafegar em calçadas ou ciclovias. E os ciclomotores, eles seguem uma legislação bem específica. A pessoa tem que ter categoria ACC, autorização para conduzir ciclomotor, ou categoria A. A pessoa não pode transitar com ele nas rodovias, não pode transitar nas calçadas. A capacidade de velocidade dele, alguns chegam até 70, 80 km por hora. É necessário o ciclomotor ele ter placa. A pessoa conduzindo, o condutor e o passageiro é obrigatório o uso de capacete. Ele não pode transitar nas ciclofaixas, nem nas ciclovias, não pode transitar na calçada, tem que ser por um maior de 18 anos, e o grande problema hoje é ter a placa no ciclomotor. É bem complicado ter a placa ali, porque a placa ela vem acompanhada de um chassi. Às vezes as pessoas pegam uma bicicleta com um quadro mais reforçado, adaptam o motor e chamam de bicicleta elétrica, mas ela não é bicicleta elétrica, ela se encaixa no ciclomotor porque é a combustão. E a gente tem também o ciclomotor elétrico. Então tem os dois tipos de modais aí, o elétrico e a combustão, que é proibido. E se ele tiver placa, que a partir de 2026, os que estão sendo fabricados já vêm com placa, ele tem que circular pelo lado direito da via de mão única pelo lado direito, e na via de mão duplo sentido, também pelo lado direito. Eu vejo que assim, a gente vive numa cidade que não é planejada, né? A gente tem vários tipos de veículos para circular em lugares que vão acabar circulando junto, né? Então, vejo a gente
atende muitas ocorrências de colisão com motocicleta. Aí a gente tem mais o ciclomotor que pode circular desde que ele esteja emplacado. Então, é bem complicado essa parte aí. Ter o motorista, o condutor do veículo, ele tem que estar muito atento, porque além da motocicleta, tem muito ponto cego do veículo, a gente tem mais o ciclomotor que, se ele estiver emplacado, ele pode circular na via. E esses outros modais, eles, autopropelido, bicicleta elétrica, eles têm os locais para eles circular, né, ali já determinado pela legislação federal. Outra preocupação das autoridades é o transporte de crianças em veículos não apropriados. Na legislação, motocicletas têm restrição para passageiros menores de 10 anos, mas não há regras específicas para bicicletas elétricas e autopropelidos. Mesmo, o autopropelido ele não pode levar passageiro, é só uma pessoa. E aí vem a questão, a pessoa está levando uma criança no autopropelido. Se a gente for a fundo da legislação, hoje não tem nenhum tipo de legislação para a pessoa levar uma criança, 2 crianças, 3 crianças na bicicleta. Então, o autopropelido ali, ele seria a mesma coisa. Ele não tem uma regra que se pode colocar a criança em risco. Na bicicleta a gente também não tem essa parte de colocar a criança em risco ou não. O adulto é responsável, a pessoa que está transportando ali é responsável, mas não tem nada na legislação de trânsito que a pessoa venha a responder caso colocar esse passageiro, essa criança, em risco. Apesar dos desafios, a tendência é de que o número de bicicletas elétricas e patinetes elétricos aumente ainda mais nos próximos anos. O segredo está entre conseguir unir a segurança e a inovação, ou seja, com uma infraestrutura adequada e a conscientização da forma correta, esses modais irão transformar a mobilidade urbana. Mas comentem pra gente, você já aderiu a esse novo modo de locomoção?